Eu queria falar nesse vídeo sobre algumas coisas que acontecem no meio evangélico que me entristecem muito, que me deixam entristecido de saber que pessoas que agem dessa forma se dizem ser cristãos. Eu queria não citar nomes de congregações e tudo. Se por acaso eu citar, eu queria pedir desculpa pela minha imparcialidade, mas o assunto que eu vou abordar me deixa a flor da pele. Eu acabo soltando os nomes mesmo, porque é inconformante a situação que se encontra em certas igrejas. E o que eu queria dizer nesse vídeo é que muitas pessoas ficam apenas criticando outras igrejas, outras denominações, e não se dão conta do que passa na sua própria denominação. Eu até relutei em gravar esse vídeo, em falar as coisas que eu vou falar, mas eu não posso deixar de falar, porque como a Bíblia diz lá em Oséias, o povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento. E é triste você ver muitas pessoas que estão participando de comércio de fé e não se dão conta disso. Igrejas que estão vendendo bênçãos, vendendo milagres, vendendo várias coisas, vendendo quase a salvação para você, retrocedendo ao que foi a indulgência católica outrora, e não se dão conta disso. Rixas entre igrejas que fazem as mesmas propagandas, que fazem as mesmas vendas, essa picuinha, isso é deplorável. Isso só me deixa cada vez mais triste em ver para o rumo que os seres humanos estão indo, principalmente os que estão dentro da igreja. Gente, aonde que você vai participar de uma igreja que o foco não seja a adoração a Deus, que o foco não seja a pregação do evangelho? Aonde que você vai para uma igreja onde o preletor, o pastor, vai ficar te pedindo dinheiro, vai ficar chorando miséria na frente da televisão, na frente de milhares de pessoas, para manter alguma coisa dentro dos parâmetros que ele quer, para manter algum programa no ar, para manter alguma porcaria que for, em nome de uma igreja falsa, em nome de um Deus falso. E muita gente acredita nisso. Ficam pedindo milhões de reais em ofertas simbólicas e querendo iludir as pessoas, falando que ele está pagando o preço para que as pessoas sejam abençoadas. Queridos, quem pagou o preço para que alguém seja abençoado foi Cristo. Foi lá na cruz. Nenhum ser humano fora de Cristo pode proporcionar o que ele proporciona para cada um. Essas pessoas que pregam em nome de Cristo e que falam que vão fazer sacrifício por você, ele é anátema. Põe isso na sua cabeça. Ele não pode fazer o que ele está falando. Ele está comercializando uma coisa para você e você não está se dando conta disso. Você está participando, você está coadunando com essa ideia horrenda. Você está maculando o nome de Deus. Você pode ser sincero na sua adoração, você pode ser sincero na sua fé, mas você está sendo coparticipante desse salafrário, aceitando as coisas que ele está falando, participando do culto que essa pessoa está propagando, está ali falando para várias pessoas. Gente, não existe preço para nada que se trata de questão de fé, de questão religiosa. A igreja tem um compromisso de pagar suas contas, água, energia, essas taxas que é dever de todo o órgão físico, o órgão estrutural, uma casa, um comércio, qualquer coisa. Ela tem a sua obrigação. E a congregação, por livre vontade, por ajudar, por doação, por oferta, vai lá e dá uma quantia de dinheiro sem obrigação nenhuma. Esse é o princípio bíblico. Você não tem obrigação nenhuma de ir lá e cumprir com algum propósito, com algum dinheiro. Você não tem obrigação. Isso é uma coisa do seu coração para com Deus, por gratidão. Se alguém te pede dinheiro, te coagindo, já não é legal. Já é uma coisa que não vem de Deus, já é uma coisa que não está prescrita na Bíblia. Então, queridos, vocês têm que se atentar para o fato de que se uma pessoa está te oferecendo alguma coisa com preço, com valor, sai fora. Sai fora, porque não é isso que Deus deixou escrito para você. Deus deixou escrito ali na Bíblia. Nada tem preço. Nada tem preço monetário, não. O preço que tinha de ser pago foi pago e não foi por dinheiro. Se você fala que crê em Deus, se você fala que você é cristão, você tem que honrar o que Cristo fez por você. Aquele sangue derramado ali para te dar aquilo que você tem hoje, que é a sua fé em Deus. Então, se você
professa que tem uma fé em Deus e acredita nessas pessoas e fica com rixas porque a sua igreja é a igreja certa e a igreja da outra pessoa que oferece a mesma coisa que a sua é errada, que união que tem aí? Como é que você pode ser um corpo só em Deus se você está tendo rixa com a pessoa que está falando do mesmo Deus que o seu? Tenta entender isso. Eu estou sendo meio drástico porque eu estou inconformado com as coisas que eu estou vendo. Eu estou vendo pessoas que estão fora do meio cristão, do meio evangélico, difamar o cristianismo por causa dessas pessoas, por causa desses pastores, desses líderes, ou tudo pseudo, tudo falso. E isso entristece a gente, isso irrita a gente. Porque tem pessoas que estão fazendo um trabalho sério em nome de Deus, em nome do cristianismo, estão estudando apologética, filosofia para defender os preceitos de Deus, para defender a veracidade e as contundências de que existe um Deus aqui na Terra, de que a moral pregada pela Bíblia é uma moral boa e que vale a pena ser vivida. Só que aí vem pessoas, vem 80% de pessoas que não estão fazendo esse trabalho digno, esse trabalho correto, e maculam tudo aquilo que essa mínima parte está fazendo. Então, ou seja, presume-se daí que todo o cristianismo é a mesma coisa, mas não é. E as pessoas não estão se atentando para isso. Eu até entendo porque que algumas pessoas tendem a dizer que a maneira mais fácil de se ganhar dinheiro é abrindo a igreja. Eu entendo. Por quê? Porque é verdade. Porque se você vai lá com convicção e apresenta argumentos convincentes para coagir as pessoas a acreditar naquilo que você está falando, você consegue arrancar dinheiro delas. Se você pegar um elemento e falar para aquela pessoa que tem um possível poder circulando naquele elemento, e que se a pessoa crê nisso que você está falando, ela vai receber o que ela almeja, você consegue vender, você consegue comercializar essa porcaria, em nome de Deus ainda, o que é pior. Então as pessoas que falam isso, elas estão certas, elas estão vendo com imparcialidade, pelo lado de fora, o que está acontecendo, e as pessoas dentro não estão percebendo, estão desapercebidas com o que está ocorrendo. E ainda, gente, ainda querem ficar falando que outras igrejas estão erradas. Eu fiz de tudo para não citar nomes, mas eu vou falar. A rixa que a Igreja Mundial tem com a Igreja Universal é estapafúrdia, está na cara. Quem é de uma igreja é totalmente contrário com as coisas da outra igreja. Agora, se você pega o que ambas fazem, que diferença que tem? Nenhuma. Os dois cabeças estão milionários, um falando do outro, um criticando o outro, um colocando a congregação contra o outro, e fica nessa rixa, nessa picuinha, não só essas duas, mas é porque é mais frequente você ver, pela quantidade de pessoas, essa discussão, essa rixa idiota, que nada tem a acrescer para o reino de Deus, nada tem a acrescer para a propagação da palavra de Deus. Ambos oferecem a mesma porcaria, os mesmos elementos deploráveis, querendo fazer isso em nome de uma fé que não existe, que não é a fé em Deus, que é um mercado, que é uma comercialização, que é uma indulgência. Gente, as pessoas não estão se atentando para isso, é nosso dever falar isso para elas, é nosso dever apresentar a elas, se elas acreditam mesmo em Deus, que a palavra de Deus fala que isso não vem dele, que quem faz isso tem que ser maldito, tem que ser anátema, tem que ser excomungado, tem que ser expurgado, extirpado da comunidade, tem que ser corrigido. Mas esses cabeças, esses líderes, eles conseguem coagir as pessoas. E se a gente ficar calado, isso só vai piorar. Começa com uma oferta simbólica por um copo de água ou um pouquinho de óleo, para que quando isso for passado em você, você for untado com isso, você alcançará aquilo que você quer, aquilo que Deus irá te dar. Gente, Deus não vai te dar nada por um instrumento comprado. Para começar, Deus age no seu coração de graça pela fé, que é um dom que Ele te dá, é de graça. Cristo pagou o preço por essa fé, e Deus te dá ela de graça, você não paga nada por ela, você teria que pagar pelos seus pecados,
Mas não paga porque Cristo pagou isso para você, que você nem isso é capaz de pagar, nem eu nem você. Aí vem um cara, umas pessoas nas igrejas dessa, oferecer isso para você, que por uma porcaria, um elemento humano, um elemento criado por nós, falhos, finitos, vai proporcionar aquilo que você quer. Não caia nessa furada, não. Não caia, não. Eu sei disso. Eu tenho uma experiência própria por dentro dessas questões. E eu sei o que eu estou falando. Não posso ter um conhecimento tão elevado sobre isso. Mas o pouco de tempo que eu participei dessas coisas, eu pude ver que não é de Deus. E eu pude ver como isso consegue cegar a gente. É por isso que eu estou falando. É por isso que eu estou conclamando a você para também falar, para também alertar essas pessoas. E eu sei que essas pessoas estão com viseiras de burro, que a bitolação delas não deixa elas olharem de outra forma para aquilo que ela está vivendo, para aquilo que está acontecendo. Ela fica acreditando de forma ferrenha nessas coisas. Mas a gente com mansidão, mas a gente com calma, com amor, com embasamento bíblico, a gente consegue mostrar para ela que esse pensamento dela é errado. Ela na hora não vai admitir porque ela acha que o que ela faz é certo. É difícil para o ser humano reconhecer quando ele está errado. Mas quando você vê que você fala uma coisa para essa pessoa que é verdade, que é bíblica, e ela não consegue contra-argumentar com você de imediato, ela fica pensativa, pode ter certeza que ela sabe que ela está errada, mas ela não quer admitir. Então isso é um desabafo de um cristão que está de saco cheio dessas coisas que estão acontecendo na televisão, dessas palhaçadas que estão acontecendo no meio cristão, que só mancham e maculam o nome de Deus. A Bíblia fala dos anticristos, dos falsos cristos, que virão em nome de Deus para fazer barbaridades. Tá claro lá. As pessoas não estão se atentando, eles estão achando que esses lobos em pele de cordeiros virão com a faixa estampada no peito, falando: eu sou o capeta, eu sou o anticristo, eu sou o falso Cristo, eu sou a besta, aquele que vai te levar para o caminho oposto de Deus, aquele que vai te fazer passar pela porta larga, pela porta da perdição, pela porta da promiscuidade. Não virá assim. Essa balela, esse papo furado de que o diabo é aquele bichinho vermelho, com um tridente, com chifre e cauda, é balela, é papo furado. O diabo é espírito, ele não tem corpo. Não tem como você querer idealizar a forma como ele é. Ele vai vir de forma agradável, porque é assim, a tentação ela é agradável à carne. E isso, depois que essa cobiça foi introduzida dentro de você, acabou. Você vai cogitar praticá-la. E aí que surge toda essa bola de neve. E você vai estar praticando um pecado que você não vai estar reconhecendo ele. Por quê? Porque aquela pessoa que te induziu a pecar está falando que aquilo é correto. Está falando que aquilo é certo e você está acreditando nisso. Então um pouquinho de ceticismo dentro do cristianismo é interessante. É bom. Porque você vai ver que muitas coisas que acontecem no cristianismo é errado. Eu costumo dizer que a única religião verdadeira é o cristianismo. Porém nem todo o cristianismo é verdadeiro. Essa conversa é para outro momento. A questão de você colocar a única religião verdadeira como o cristianismo. Mas a verdade que fica é que nem todo o cristianismo é verdadeiro. É isso que a gente tem que se atentar. Nem todo mundo que fala em nome de Deus tem Deus no próprio coração ou está sendo influenciado por Deus a fazer aquilo. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Se atente, seja cético para aquelas coisas que acontecem, para tudo que te oferece que é de rápido efeito, que é fácil, que vai te proporcionar algo de imediato. Nada vem fácil, nada vem de imediato, nada vem como a gente quer. Deus faz as coisas de acordo com a vontade dele. A gente ora, a gente entrega nas mãos dele. Mas lá em 1 João fala que se orarmos segundo a vontade dele, ele nos atenderá, ele nos abençoará. Mas a vontade nossa não é a vontade dele. O que eu quero não é o que ele quer. Então eu peço sim, mas eu tenho 3 respostas de Deus: sim, não ou espere. Então não tem como eu propor a Deus aquilo que eu quero e ele me dará isso por meio de um objeto, de um elemento criado, imposto valor sobre ele. É isso que está dando fortuna para essas pessoas. A gente está enriquecendo esses lobos. Eu não me conformo com isso. Eu tenho certeza que muitas pessoas também não se conformam com isso. Estão vendo parentes cegos
por causa dessa idolatria cristã. Estão vendo pessoas definhando, tanto moralmente, intelectualmente e religiosamente, por causa dessas coisas, por causa disso. Uma pesquisa recente mostrou que a participação no meio evangélico tem decrescido. Por que isso? Por que as pessoas não estão participando mais não estão participando mais dos cargos, não estão tomando mais iniciativas nas igrejas evangélicas? O jornal foi bem incisivo nas igrejas evangélicas. Por quê? Porque tem um ou outro fulano que chega e fala que vai fazer tudo por você. Então o que vai acontecer? A gente vai ficar na ociosidade, na animosidade, não vai querer tomar liderança à frente de nada. Por quê? Porque já tem uma pessoa que vai fazer isso pra gente. Já tem uma pessoa que diz que fazendo isso pela gente, a gente vai receber as nossas bênçãos. A gente vai receber aquilo que a gente quer. E se não for pela nossa fé, será pela fé dele. Essa é a pior blasfêmia que tem. Vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Uma pessoa que fala pra você que se você não tiver fé, você vai ser curado pela fé dela, isso é blasfêmia. Porque você precisa acreditar que você vai ser curado. Como é que você vai saber se é de Deus aquilo, ou não só cura, como é que você vai saber que é de Deus aquilo que está acontecendo com você se você não está crendo? Se você não está colocando a sua fé em Deus? Como que eu vou chegar e falar que você vai ser abençoado se eu não sei se você crê em Deus ou não? Se eu não sei se você tem essa percepção ou não? Não tem como. Então essas pessoas aproveitam desse instrumento, que é a fé, para iludir as pessoas. E ainda tem a cara de pau de falar que quando a pessoa não é curada, é porque faltou fé na pessoa. Mas ela esqueceu que outrora ela prometeu que a pessoa seria curada, se não pela fé dela, pela fé dele mesmo. Fecho parênteses e encerro o vídeo aqui. Muito obrigado pela sua atenção.